Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo, um dos fundadores da Vulcano Labs, e antes da gente começar esse vídeo, vamos naquele ritual padrão. Já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber todas as notificações quando houverem vídeos novos aqui no canal, e depois comenta aí o que você achou desse vídeo, beleza? E outra coisa, se você precisa de filamentos para impressora 3D, não se esqueça, o Vulcano Labs, o link para a nossa loja na descrição do vídeo. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre a BigTreeTech Octopus, uma placa controladora para impressoras 3D completíssima. Ela consegue controlar até 8 motores de passo, tem diversas características interessantíssimas e nós vamos ali para a mesa dar uma olhadinha em todos os aspectos dessa placa, beleza? Bora lá! A placa vem nessa caixa aqui, bem feitinha, muito bacana. A gente tem aqui um número de serial falando qual que é a versão da placa, Octopus versão 1.1, da versão 1.0 para a versão 1.1. Eles atualizaram algumas questões de marcação na placa ali no silkscreen, mas nada muito relevante, tá? Vamos abrir aqui, ó, a caixa. Nós temos o famoso patinho da BigTreeTech. Esse aqui já tá meio mortinho, coitado. Vamos ver se ele... se ele dá uma cantadinha aqui pra gente. Nós temos o cabo USB-C, pode ser utilizado com a placa para fazer a transferência, para comandar a placa, né, na verdade. Então tem um cabinho aqui pra gente. O cartãozinho de visita da BigTreeTech. E aí temos a nossa placa, que já está aberta aqui. A gente já deu uma olhada nela antes, para poder conversar aqui com vocês também. Então tá aqui essa placa maravilhosa, ela é muito bonita, muito bem feita, muito sólida, o acabamento dela é muito bom, então é uma placa aí completíssima. Então vamos conversar um pouco aqui sobre os detalhes dessa placa, né? Vamos começar aqui pela característica mais importante, que mais salta aos olhos dessa placa, que são os espaços aqui para os drivers do motor de passo, que a gente consegue colocar aqui 8 drivers, ou seja, a gente consegue controlar 8 motores. Aqui em cima estão os conectores para os motores. O driver de número 2, né, que ele chama de 2, que é o terceiro aqui, porque ele começa a numeração do 0, ele é dividido em duas saídas para o motor de passo, para aquelas impressoras que utilizam os motores do eixo Z sincronizados, né? O que já não acontece muito hoje em dia com as versões de impressoras mais novas. Aí a gente tende a usar eixos independentes e por isso também a gente necessitaria dessa quantidade de drivers aqui, de comandos de motor. Então a gente tem os drivers aqui, temos os jumpers para poder selecionar o tipo de operação do driver, porque essa placa aceita vários drivers aí, desde os mais comuns até os mais complexos, que podem comunicar via SPI, UART, ou pelo padrão, né, o pino de direção e passo, né, o DIR e o STEP. Então aqui, no caso, para o uso que nós vamos ter para essa placa, que é para uma impressora Voron, nós vamos utilizar ela com os drivers TMC2209. E aí a gente está aguardando chegar os nossos drivers aí para poder fazer a configuração da placa também com vocês. E ele opera no modo UART, então tem que mudar um pouco esses jumpers aqui. Outra característica muito interessante dessa placa é aqui o conector dela de alimentação, né, a parte de alimentação, que se a gente olhar aqui atrás, ela está muito bem dividida. A gente tem a alimentação da placa, a alimentação da mesa e a alimentação dos motores, independente, elas são separadas independentemente. Aqui está a saída para a mesa, né? E aí o que acontece é que a gente pode fazer alimentação aqui de todos esses, de cada um desses módulos aqui, de forma independente. Então a alimentação da placa é feita por aqui, 24 volts, e a gente pode alimentar os motores com a tensão maior, né? Os motores de passo, quanto maior a tensão deles, melhor a performance. E a mesma coisa vale para a mesa aquecida, que pode ser alimentada com 12, 24 volts, qual é que seja a tensão que você está utilizando. Uma atenção especial aqui para a questão do motor é que o seguinte, os capacitores que eles colocaram aqui nos drivers são de 35 volts, então não tem como passar muito de uma fonte aí de 24 volts no máximo aí,
é uma fonte de 30 volts, fica confortável, ou seja, a gente não vai conseguir usar os motores de passo com 48 volts, que é o que tem sido muito utilizado também para aumentar a performance. Então a gente tem que ficar atento a isso, que essa placa aqui a gente só vai conseguir alimentar até aí uns 32 volts, sem abusar muito do capacitor, beleza? Mas de qualquer forma, uma placa complexa, e os 24 volts que a gente já costuma utilizar já vão atender muito bem, e é a tensão que a gente vai utilizar na nossa Voron, né? São as tensões de 24 volts. Temos as proteções aqui, né, para cada uma dessas entradas de potência, vamos dizer assim, e aí a gente pode partir para olhar as outras características dessa placa. Vamos começar com os conectores mais específicos. A gente tem aqui este conector que é utilizado para usar o módulo externo, que você pode fazer a placa ligar e desligar automaticamente, né? Então precisa conectar aqui um módulo externo, ele já tem esse conector aqui para gente. A gente tem aqui nesse canto superior a conexão para o BL Touch, né? Para quem usa BL Touch, a gente tem uma conexão específica para ele aqui em cima. Nós temos também este conector aqui, que é o conector que pode ser utilizado com módulo de recuperação quando acaba a energia, né? Se acabar a energia, você consegue recuperar a impressão de onde ela parou usando um módulo externo que pode ser conectado aqui. Além disso, temos aqui esse conector vermelhinho que pode ser utilizado para conectar LEDs externos, tá? E temos aqui também uma conexão específica para utilizar com Raspberry Pi. Você pode conectar o seu Raspberry Pi e inclusive alimentá-lo pela placa usando esses conectores aqui, ou esses conectores aqui de cima. Eles disponibilizam as portas aí com os 5 volts para poder alimentar o Raspberry Pi. E dependendo do firmware que você colocar dentro dessa placa, essa porta USB aqui também pode ser utilizada para alimentar o seu Raspberry Pi. Tá? Isso é muito interessante e é o que a gente vai utilizar também para fazer a ligação do Raspberry com essa placa na nossa impressora Voron, utilizando o Clipper, né? Então, isso aqui facilita bastante, que a gente não vai precisar de uma fonte separada de 5 volts para alimentar o Raspberry Pi. A própria alimentação aqui de 24 volts é chaveada, faz a transformação para 5 volts e a gente pode usar no Raspberry Pi nessas conexões aqui. A gente tem aqui também essa porta, né, para o conector para um sensor indutivo, né, que é utilizado aí nas mesas para fazer o nivelamento. Então aqui ele tem uma porta específica, mas em alguns casos, com alguns tipos de sensor indutivo, nesta placa aqui em específico, ele não tem detectado bem o comando do sensor, e aí a gente tem que fazer a adaptação usando essas portas aqui, que são as portas para os sensores de fim de curso, usando um diodo para poder fazer o sensor ser reconhecido aqui como uma chavinha, ao invés de ligar ele nessa porta específica, tá? Bom, falando um pouco aqui, vamos chegar mais perto, sobre esses conectores aqui embaixo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectores para coolers controlados via PWM e duas portas aqui para um cooler com velocidade fixa. E aí a gente tem todos esses jumpers aqui que a gente pode utilizar para selecionar a tensão de operação destes coolers. Então a gente tem 24, 12 e 5 volts. Então você pode trocar aqui o jumper de acordo com a tensão do seu cooler. Então tem bastante porta aqui para você colocar os coolers na sua impressora. Aqui, como eu já mencionei brevemente, a gente tem 6 conectores para as chavinhas de fim de curso e 2 conectores específicos para serem utilizados com sensor de filamento, né? Quando o filamento acaba, você pode utilizar ele nessas 2 portas aqui. A gente tem aqui as saídas para aquecimento da extrusora, né, para os aquecedores da extrusora, e aí a gente tem 4 dessas saídas que a gente pode utilizar para alimentar até 4 extrusoras, né, claro. Do lado de cá, aqui em cima, a gente tem os termistores, né? A gente tem esse primeiro conector sendo o termistor da mesa e os outros 4 termistores para cada um desses aquecedores aqui. Bom, então basicamente com essa placa nós temos todas essas opções, né, que eu já mostrei, e a gente tem esses conectores aqui, como eu já havia dito, temos o conector USB-C para fazer a comunicação da placa via USB, temos um espaço aqui para o cartão SD, para colocar os seus arquivos para serem impressos no cartão SD, tem esta opção aqui
né, de estender com o módulo Wi-Fi. Você pode adicionar um módulo Wi-Fi na placa. Tem essa porta USB, que pode ser utilizada para alimentar o Raspberry Pi, ou então, dependendo do firmware que você colocar aqui dentro, ser utilizado como uma porta USB para conectar um pendrive, para aumentar a capacidade de armazenamento da placa. E tem essa porta aqui, que pode ser utilizada como uma rede CAN, né? Em breve o Klipper vai ter esse suporte com essa placa para rede CAN, e você pode usar essa rede para fazer expansões, né? Utilizar as expansões da placa. Que inclusive eu não falei, né? Dessas duas portas que são bem padrões, que são portas de expansão. Pode ser utilizada para expansão de placa ou até mesmo com o display, né? No caso, um display TFT ou displays de cristal líquido, né? Então a gente pode utilizar essas portas aqui. Beleza? Então essa é uma visão geral dessa placa aqui, que é bem top mesmo. Muito completa, vem tudo em uma só e com preço bastante competitivo. Bom, então essa foi a apresentação da Octopus, uma placa completíssima, né, galera? Então comenta aí o que vocês acharam, se acham que vale a pena ou não essa placa. É uma placa que está saindo aí na faixa de uns R$300, comprando lá fora, importando, né? Tem aquele risco de ser taxado, mas é um risco pequeno, porque é uma compra abaixo de $50, com dólar nessa altura, né? E, enfim, vale muito a pena, principalmente para a construção de impressoras mais complexas, como é o caso nosso aqui, que nós vamos construir a Voron 1.8. Inclusive, já fica atento, porque as peças da Voron estão chegando, a gente está atualizando lá no nosso Instagram, inclusive todos os links vão estar aqui embaixo das nossas redes sociais, inclusive os links de referência dessa placa aqui também, com o manual de instrução, o diagrama dos pinos, tudo certinho na descrição desse vídeo. E aí, ao longo dos próximos meses aí, espero que antes, mas a gente depende dos componentes chegarem, nós vamos ter algumas lives aqui mostrando para vocês, né, junto com vocês, a construção dessa Voron do zero, beleza? E depois a gente faz aquele compilado bacana para quem não tem paciência de ficar horas em live assistindo, para você poder acompanhar tudo resumidinho, essa construção do zero da Voron, que vai usar essa belezinha aqui. Beleza, galera? Eu sou o Ricardo e bora imprimir!